Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da casa. E não somente convite, porque eu recebi 2 convites, né? 2 convites para o mesmo momento, a mesma semana espírita. E nós ficamos lisonjeados pelo trabalho que a casa realiza, por todos vocês, né, que estão aqui presentes. Essa é uma oportunidade ímpar que nós temos de conhecermos a doutrina espírita, conhecermos pessoas diferentes, palestrantes, expositores que vêm com abordagens, com experiências distintas. E isso enriquece, claro, o nosso momento, a nossa experiência. E nós vamos trabalhar um tema muito, muito gostoso, um dos temas mais pedidos, inclusive, que é o Crianças Amadas, Adultos Saudáveis, que vai falar, obviamente, sobre a família. E eu vejo alguns jovens aqui, né? Não que vocês não sejam jovens, tá? Mas eu vejo jovens ainda mais jovens. E isso vai atingi-los também. Eles vão gostar, espero eu, tá? Gostem, tá? Brincadeira. E aí, o tema vai, obviamente, permear o conceito que temos de família. Porque vocês já perceberam como os dias atuais estão diferentes dos nossos dias, da nossa época? Quando a gente era criança, parece que as coisas andavam de uma forma um pouco diferente. Porque parece que as crianças de hoje em dia, parece que eles têm mais energia. Não parece que eles têm uma energia, uma bateria tripla? Parece que não descarrega, né? Diferente do celular que toda hora acaba, toda hora descarrega. A gente não. Com as crianças é diferente. Você conversa com a criança um momento, uma coisa, depois chama atenção aqui, ali, de repente a criança continua, e aí a criança pede para você brincar com ela, de repente você brinca uma vez, brinca 2, e daqui a pouco você pensa que vai descansar e finalmente, e de repente ele pede a 3ª dose, e você, meu Deus, quando é que acaba isso? Né? Você olha para a criança e olha para as costas, de onde é que eu tiro a bateria e desligo isso? E não desliga. Então a criança está o tempo todo. Porque a criança tem, nesse período da infância, várias dúvidas. Eles estão conhecendo o mundo. Eles estão conhecendo o universo ao seu redor. Eles estão conhecendo as coisas. E o que acontece? Toda hora a criança tem dúvida. E o que acontece quando a criança tem dúvida? Ela pergunta. E pergunta uma vez só? Não. Incessantemente. Não acaba. E o que acontece? Nós respondemos a primeira vez, a segunda. Da 3ª vez em diante, a gente já perde a cabeça, já fica impaciente. Os cabelos começam a embranquecer, aí começa a cair. A gente começa a desesperar. E isso vai acontecendo por diversas vezes. Só que na medida que nós não temos mais paciência, eles vão percebendo isso em nós. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu tio não tem mais paciência comigo. E na medida que nós não temos mais paciência para responder as suas dúvidas, o que vai acontecer? Eles vão buscar pessoas que tenham paciência. Então nós adultos vamos perdendo espaço na vida deles. Então eles vão buscando outras fontes de comunicação, outras pessoas para se comunicar. E geralmente quem vai tirar as dúvidas deles são as pessoas da mesma idade que eles, que sabem tanto quanto eles. Então nós perdemos aí uma oportunidade. Então a criança vai tendo suas dúvidas. Pronto. Então quando vai acontecendo esse processo de interação, está tudo bem. Só que nós descobrimos uma coisa nova, que nos ajuda nesse processo de lidar com todos os nossos problemas, nossos deveres, nossos horários. Porque a criança, quando é pequena, ela vai ter essas dúvidas naturais e vai buscando. Mas na medida que ela vai crescendo, ela vai descobrindo o mundo, vai descobrindo novos amigos, os vizinhos, os colegas da escola. E quando a criança é pequena, a gente tem mais
proximidade. E aí eu vou fazer muita interação com vocês hoje. Eu não falei no início, mas eu estou falando agora. Tá? Então eu preciso da participação de vocês para a gente alcançar as reflexões necessárias. Então, para a gente iniciar, quem aqui já ouviu falar, conhece a Marcha e o Urso? Levanta a mão. É para levantar a mão, tá? A Marcha e o Urso. Muito bem. Pode abaixar a mão. Quem aqui quer ter uma filha Marcha, levanta a mão. Eu não entendi, ninguém levantou a mão. Ah, você quer ter uma filha Marcha? Você queria ter? Fale a verdade. O senhor queria ter uma filha Marcha? Hã? Sim? Ah, você tem. Mas eu estou perguntando quem queria ter. Ou seja, já tem uma. Mas você queria ter mais uma? Você queria ter mais uma? Não, né? Porque aquela Marcha é terrível. Ela acaba com o urso, coitado. Tá bom. Continuando. Quem aqui conhece o Paw Patrol ou a Patrulha Canina? Levanta a mão. Muito bem. Os jovens todos conhecem. Muito bem. Continuando. Quem aqui conhece a Ladybug? Muito bem. Tem gente que está desesperado aqui. O que é isso que ele está falando? Então, quem conhece a Ladybug, também conhece o Cat Noir. Quem conhece o Cat Noir, levanta a mão. É sempre assim. Eu pergunto quem conhece Ladybug, aparece mais 10 pessoas, levantam a mão. Quando eu pergunto sobre o Cat Noir, 5. Mas não tem sentido. É a mesma coisa de você conhecer o Batman e não conhecer o Robin. Não é? Eles são parceiros. O Cat Noir é o menino gato. É parceiro da Ladybug. E aí o pessoal, meu Deus, os olhos das pessoas, assim, coçando a cabeça. O que ele está falando? Eu pensei que a palestra era em português. Ladybug, Cat Noir, um monte de palavra diferente. Calma, gente, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Por que eu faço essas perguntas? Para a gente pensar um pouco sobre o que os nossos filhos estão assistindo. É isso que eles estão consumindo. Então, quem aqui tem crianças abaixo de 6 anos e não conhece esses personagens, começa a pensar. Ou tem netos nessa faixa etária, começar a pensar. Vamos subindo um pouquinho mais. Quem aqui conhece, já ouviu falar em Riverdale? Levanta a mão. Muito bem. Agora, para eu ter uma noção melhor, quem aqui tem filhos, netos, sobrinhos, adolescentes de 12 anos, 13 anos em diante? Levanta a mão. É uma quantidade razoável. Ok, podem baixar. Vocês vão ver que vão ver muitos exercícios de levantar a mão hoje, né? Vocês podem revezar, levanta a mão esquerda, a mão direita. Ok. Quem aqui já ouviu falar, conhece, já assistiu 13 Reasons Why, ou os 13 porquês. Já ouviu falar, né? Tem noção do que se trata? Não, só ouviu falar. Muito bem. Do que se trata 13 Reasons Why? Para os jovens aqui. Você já viu uma fita na sua frente alguma vez? Já? Fita igualzinho? De cassete? Nossa. Eu pensei que já não fazia parte da realidade deles. Você que é mais nova, você já viu uma fita na sua mão, na sua frente? Nunca, né? Já viu em algum lugar? Já? Olha, então. No museu, não foi? Ela já viu uma fita no museu, gente. Pronto, já tem uma ideia do que seja. Então, o 13 Reasons Why vai trabalhar uma informação de uma jovem que comete suicídio e deixa uma forma diferente de carta. Ela deixa as cartas, a mensagem, através de fitas, de fitas cassete.
né? Aquela que a gente colocava naquele tijolo chamado Walkman, né? Colocava nos rádios, nas vitrolas antigas, e a gente escutava. Então, ela coloca 13 fitas, que são, na verdade, 13 motivos pelos quais ela considera ser os motivos para ter retirado a própria vida. Então, quando a gente faz essas perguntas, é para a gente ter uma noção do que os jovens estão assistindo, qual é a realidade de hoje deles. E quando eu perguntei inicialmente das crianças, sempre quando eu pergunto coisas relacionadas aos mais novos, os que os mais novos estão assistindo, muita gente levanta a mão e conhece. E por que isso ocorre? Porque são crianças totalmente dependentes de nós. Então, quanto mais novos, mais dependentes. E se são mais dependentes, nós geralmente estamos mais próximos, ligados a eles. Por isso que nós sabemos. Mas na medida que eles vão crescendo, como eu falei no início, eles vão buscando perguntas, eles vão tendo perguntas, vão buscando respostas com outras pessoas, outras fontes. Quando nós temos dúvidas sobre a doutrina espírita, nós sabemos qual é a fonte. Nós buscamos as obras básicas de Kardec. Nós vamos na casa espírita buscar a orientação. Porque essa é a fonte segura. Todo o restante são fontes, são obras complementares. A gente pode também ter uma noção das informações. Então, as crianças vão crescendo, os jovens vão crescendo e vão trocando informações com outras pessoas. E a gente acaba se afastando deles. A gente não sabe mais o que eles estão falando. Na nossa época, por exemplo, se eu falar aqui, quem aqui já ouviu falar, assistiu Thundercats? Levanta a mão. Pronto, a massa. A mesma coisa de falar, quem aqui já comeu McDonald's? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui já ouviu falar em Caverna do Dragão? Quem assistiu Vila Sésamo? Pronto. Quem aqui conhece e sabe da relação entre He-Man e She-Ra? Levanta a mão. She-Ra e He-Man são o quê? Irmãos. Todo mundo sabe. Vocês sabiam disso? Sabiam? Alguns sabiam, outros não. Metade sabia, metade não, quase. Uma novidade para vocês que gostavam de He-Man e She-Ra. She-Ra voltou. She's back. Ela está no Netflix em uma nova versão. Então, olhe só a oportunidade que temos. Não estou fazendo propaganda do Netflix, ok? Mas olha a oportunidade que temos. Sentar com os nossos filhos para assistir She-Ra. Vai ser doloroso? Fica lá meia hora, 40 minutos assistindo o desenho? Ou de repente não é oportunidade para nos entrelaçarmos com eles? Porque em todos os lugares do mundo, hoje, o que muitos pais fazem é colocar os desenhos animados para que as crianças fiquem lá, entretidas, ocupadas. Enquanto isso, a gente vai fazendo os nossos deveres. Obviamente, isso não é um julgamento. A gente precisa fazer outras tarefas. Quem vai fazer a comida da criança? Quem vai lavar a roupa? Né? Somos nós. Então a gente precisa dar uma distração. Só que aí, onde está o ponto de equilíbrio? Onde a gente aproveita que elas estão ali consumindo aquilo e a gente olha para elas e fala assim, eita, tá lá, vou aproveitar e vou fazer tudo o que eu preciso fazer. E aí ficam horas fazendo outras coisas e deixamos as crianças de lado. Então muitas vezes alguém bate na nossa porta e pergunta, bate a porta, pergunta, oi, vizinho, tudo bem? Tudo bem. Seu filho está em casa? Ah, está em casa, sim, está aqui. Ah, então quer dizer que ele está seguro. Será mesmo que eles estão seguros? Não, ele está ali no computador, no celular, assistindo os vídeos. Será? Porque quando nós descobrimos o celular e descobrimos o potencial que eles têm de
atrair a atenção dos jovens, eles ficam horas naquilo. Então a gente aproveitou esse momento. É o espaço que temos. Então as crianças ficam ali horas e horas. Os jovens. Só que a gente não conhece, não sabe quem são esses personagens, quais são os filmes que eles assistem. Você vê que a maioria das perguntas que eu fiz, todos os jovens responderam todas as vezes, levantaram a mão. Por exemplo, quem aqui já viu, já assistiu o filme Barraca do Beijo? Com Amor, Simon. Só tem 2 adultos que levantaram a mão. 3. Mais ali. Isso. Com Amor, Simon. Uma ótima oportunidade de conhecer uma personalidade do filho, que pode estar aqui, ó. Nós estamos vivenciando isso agora, a gente não sabe. E como lidar com isso? O filho que se descobre gay. Então ele já tinha algumas dúvidas, não sabe, de repente. Quem já assistiu o filme? Levanta a mão novamente, só para eu ter uma ideia dos pais. Ajuda. Quem aqui que já assistiu o filme não queria, olha só a pergunta, quem já assistiu o filme que não gostaria de ter um filho como Simon, levanta a mão. Um irmão como Simon, quem não gostaria, levanta a mão. Aquele menino é perfeito, não é? É doce. Olha quanto aprendizado. E as séries que os jovens estão assistindo? Sex Education. É tudo em inglês, né, gente, agora? Incrível. Eu estava brincando, conversando com os evangelizadores mais cedo. E eu lembro que há um tempo atrás, uns 8 anos mais ou menos, tinha aquele desenho, o Backyardigans. Falei, que nome horrível para desenho. Não vai dar certo isso aqui no Brasil. Daqui a pouco os meninos estavam cantando as músicas, estavam dançando, sabia tudo dos Backyardigans. Falei, que é isso? Porque o Teletubbies ainda vai, né? Dá um nome fácil. Mas esse é diferente. Então os jovens sabem tudo agora. Sabem tudo em inglês, estão todas as palavras. Você vê que o pessoal não se dá nem mais o trabalho de traduzir. Eu fui perguntar aos jovens ontem aqui, quais são as séries que eles gostavam. Aí eles falavam, eu assisto You. Eu falei, meu Deus, tá vendo? Já sabe inglês. O nome da série em português é Você. Então a gente não sabe. Estamos perdendo muitas vezes a oportunidade de interagir. Então como fazer? Porque quando chegamos em casa, eles só querem a nossa curtida. Enquanto isso, nós estamos grudados no celular, se comunicando com as pessoas que estão distantes de nós. Enquanto eles estão puxando nossas camisas, as barras das saias da mãe, querendo atenção, querendo brincar. E são incansáveis, né? Quando o Miguel está comigo, meu filho de 4 anos, é incansável. Aliás, perdão, 5 anos. Então, incansável, não para nunca. E aí, eu vou brincando com ele, vou mostrando outras coisas. Quando ele está comigo, porque ele mora em Brasília com a mãe, então nessas viagens a gente fica um pouco, sempre tem possibilidade, eu estou junto com ele. Então, quando eu estou com ele, eu faço o máximo possível de diversificar as atividades. E aí, dificilmente ele fica no celular. Se ele esteve com o celular umas 2 vezes, foi muito. E uma dessas vezes foi porque estava no carro dirigindo, 1h30 eu estava dirigindo, e aí ele ficou um pouquinho lá assistindo o vídeo, e o vídeo que ele escolheu foi a Turma da Mônica, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Então a gente precisa ter paciência. Vou falar um caso de paciência que eu tive com ele. Nessas viagens, ele foi lá para casa, e aí de repente o Miguel tá lá conversando, a gente almoçou, depois teve um tempinho, eu ofereci uma banana para ele. Filhos, quer banana? Quero. Aí ele estava comendo a banana. E eu comecei a mexer no computador, tal, comecei a terminar um trabalho. De repente, passou um tempinho, e aí eu olhei novamente para ele, ele estava mastigando o resto da banana, e eu não vi a casca. Aí eu olhei, filho,
Onde você jogou a casca? Porque na hora que eu vi ele mastigando, eu pensei, comeu a casca junto. Um macaquinho em casa eu tenho. Aí ele chegou e falou, joguei fora. Falei, jogou no lixo? Joguei. Aí tudo bem, voltei. Depois eu não vi você passando aqui para ir jogar no lixo. E tinha um lixo no banheiro e um lixo na cozinha. Ele não passou na minha frente para passar para ir para a cozinha. Você jogou lá em tal lugar? Ele falou, não. Falei, meu Deus do céu, onde que você jogou isso? Aí eu parei o que estava fazendo e fiquei preocupado. Olhei para a janela estava aberta. Eu falei, meu Deus, jogou pela janela, foi parar na cabeça de alguém que estava passando. Aí, filho, você jogou em algum lugar? Jogou ali? Não, né? Não. Ah, tá bom. E onde você jogou então? Aí ele ficou sério. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Aí eu falei, filho, pode contar pro pai, onde é que você jogou? Aí eu lembrei daquela história da princesa, conversando com os filhos. Viram essas histórias? Que ela baixa e fica na mesma altura do filho para conversar. Aí eu abaixei também, eu falei assim, vou transformar ele no meu príncipe agora, né? Vou descer e falar com ele do mesmo nível. Aí baixei e comecei a conversar. Filho, onde você jogou? Pode falar pro pai, o pai não vai brigar não. Ele ficou quieto, aí desviou o olhar. Eu percebi que ele mudou, então eu fiquei preocupado, porque alguma coisa estava fora do lugar. Porque a gente percebe quando alguma coisa não está bem. A gente percebe. Só que muitas vezes a gente prefere passar a mão, disfarçar. Aí eu olhei para ele nos olhos, olha para o pai, que ele olhou para baixo, aí eu falei, não pode olhar para mim. Eu não vou brigar com você, eu só vou te mostrar onde que você jogar, e vou jogar com você no lixo. Aí ele olhou para o chão. Quando ele olhou para o chão, aí eu vi que ele estava em cima do tapete. Aí eu olhei para o tapete, senti uma protuberância no tapete. Aí eu levantei o tapete e o que estava lá? A casca da banana. Falei, filho, lembra para botar aqui. Mas eu não briguei com ele. Só que eu chamei a atenção. Porque aí tem dois problemas nessa situação. Um primeiro é que nós temos passado a mão na cabeça demais. Porque a gente não quer brigar com os filhos. Porque a gente confunde. E os psicopedagogos estão nos orientando, que a gente precisa sim orientá-los. E a gente tem falhado nisso. E o segundo, obviamente, é você não ter que extravasar. Então você não pode passar a mão na cabeça, mas também você não pode brigar em excesso. Ou bater e tudo mais por coisas, especialmente por coisas simples que podem ser resolvidas. Então eu peguei a casca de banana, coloquei na mão dele e falei, vem cá, vamos que eu vou te mostrar onde que tem que jogar o lixo. Aí eu fui com ele. Porque é natural, a criança assiste todo o tempo desenhos animados. O que a gente vê no desenho desde quando nós éramos crianças? O que os personagens fazem? Levantam o tapete e botam o lixo debaixo do tapete. Então a criança vê isso o tempo todo. Então é natural que em algum momento ela faça. Dá aquela disfarçada, joga debaixo do sofá o lixo. Né? Comeu alguma coisa, dá aquela disfarçada. Não quer, está com preguiça de levantar para jogar no lixo. Bota embaixo do tapete, embaixo do sofá, embaixo da cama. Então não se assustem se vocês veem aqueles pacotes de danoninho jogados lá, entendeu? Perdidos. Se encontrarem um tesouro disfarçado. Então é natural. Então, esse momento eu aproveitei para exercer a minha paciência na orientação dele. E uma coisa que a gente fala muito, que o nosso amigo Rossandro tem trabalhado, especialmente no livro chamado Help Me Eduque. Que é isso que os jovens estão clamando por nós. Estão gritando por orientação. Não parece, mas é. Porque eles não querem ficar soltos a fazer o que eles quiserem. O problema não é esse. O problema é que é a forma com que a gente tem lidado com eles. Nós temos ficado distantes. E quando a gente quer algo deles, é que a gente se aproxima exigindo sempre. Aí eles ficam resistentes. Porque imaginem vocês, que vocês têm colegas de trabalho. Que você sempre está ali com o seu colega de trabalho. Ele nunca fala com você. Nunca te dá atenção.
Mas quando toda vez que ele quer alguma coisa, ele chega para vocês e aí, pedindo, como é que vocês reagem? Então os jovens estão assim hoje. A gente só chega exigindo, clamando, pedindo, obrigando. Está perdendo a amorosidade, o afeto, o carinho. Então o diálogo fica difícil. Então a gente tem que falar o mesmo idioma que eles. Para isso, a gente precisa nós precisamos nos aproximar deles. Hoje, cerca de 83% das crianças, a gente pode estender isso para os jovens em geral, se sentem trocados por um celular. E a gente preocupado com o tempo que passa fora de casa. Aí eles veem vocês no celular o tempo todo, vai querer entrar no celular. Porque na escola, na faculdade, os amigos, os vizinhos, todo mundo está no celular, então vamos interagir no celular. Aí eles ficam lá no YouTube, ou ficam vendo os K-Pops, né? Uma virou a cara, a outra deu um sorrisinho, então uma gosta, mas não gosta, tá vendo? É uma diversidade. Então uns gostam, outros não. Uns gostam das séries que eu falei, outros não. Então, precisamos encontrar formas de nos conectarmos com aquilo que realmente importa, que são as pessoas, especialmente os próximos. Amai ao próximo. A gente nem se conecta com o próximo. A gente fica no celular o tempo todo, nas redes sociais o tempo todo. Nos momentos que nós devemos dar atenção, aproveitar o momento presente num determinado lugar, a gente está conectado, vendo mensagens, mandando mensagens. Então fica difícil. Onde meu corpo está, a minha mente tem estado? Onde eu estou presente, a minha mente está presente? Porque senão, eles vão se sentindo abandonados. E aí, quando eles crescerem, que chegarem naquela idade maravilhosa que todos os pais adoram, que é a pré-adolescência e adolescência, onde a gente mais interage com eles, onde eles mais se soltam, conversam alegremente, abertamente. Hashtag só que não. Mas por que eles não fazem? Porque se todas as vezes que tivermos conflitos familiares e acharmos que o problema é o outro, estamos perdendo a oportunidade de avaliarmos a nós mesmos. O que estou fazendo? Porque ontem eu disse, conforme nosso amigo Raul Teixeira dizia, ser espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta. Porque quando você é espírita, você descobre coisas. E uma das primeiras coisas que nós descobrimos é que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nós estamos passando. Não culpados. Porque a culpa nos consome e a gente não consegue resolver, porque a gente vê sempre problema. Nós somos responsáveis. A dor, ela vai vir até nós em muitos momentos. Porque se nós estamos encarnados, porque temos dívidas. Nós temos débitos a pagar. Mas essas são as oportunidades. A dor é uma oportunidade. A dor ela vai vir. Mas o sofrimento é opcional. A gente escolhe continuar sofrendo ou não. Porque a doutrina espírita está aqui para nos oferecer o conteúdo, o conforto. Por isso que ela é o consolador. Quanto mais a gente adentra os conhecimentos da doutrina, a gente começa a entender o porquê que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Então tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a se conectar. Então precisamos aproveitar essa oportunidade. Porque o amanhã a gente não sabe do amanhã. Eu não sei, vocês não sabem.
Esse final de semana, vamos ter um evento lá em Uberlândia. Congresso Espírita Leon Denis. Tem a parte adulta e a parte jovem. Eu e a Aline estamos coordenando a parte jovem. Alguém garante que eu vou estar lá realmente para coordenar o evento? Não. A priori o planejamento é esse. Mas se não for, não estiver no meu planejamento, a gente não sabe. Mas o trabalho precisa ser feito. Alguém vai ter que fazer. Então a gente precisa estar preparado. Precisamos estar preparados para as mudanças. Porque a única certeza que nós temos é a mudança. É a constância da mudança. Ou seja, a inconstância. Não existe nada determinismo. Ah, vai ter que ser assim porque é isso aqui. Não. Isso vai mudando. E a gente precisa perceber essa inconstância. Então, nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos. Pronto. A gente só não sabe como vamos acontecer essa última parte. Como vamos enfrentar essa última parte. Então, isso vai depender das nossas experiências, das nossas escolhas. Muitos de nós já nascemos com o planejamento de, em determinado ponto da nossa existência, desenvolver algumas células cancerígenas, por exemplo. Ou determinado tipo, outros de doença. A gente não sabe. Mas de acordo com o que nós vamos fazendo em vida, o período que iria começar a se instalar ou a se desenvolver essas células, eles podem ser estendidos ou antecipados. Então depende da gente. Depende do equilíbrio e do desequilíbrio. O que nós estamos fazendo? Está desequilibrando o nosso corpo ao ponto de antecipar essa situação. Aí aquela música, depende de nós. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer a pergunta: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E aí os espíritos vão responder, os espíritos superiores a nós vão responder: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos. E muitos de nós ainda questionamos, mas todos mesmo? Até Jesus? Claro. Porque se os espíritos superiores, que estão muitos deles no mesmo nível, muitos deles de Jesus, outros muitos abaixo, obviamente, mas são superiores a nós, já detêm este conhecimento, essa informação, por isso que compartilham conosco. Sim, isso vai casar perfeitamente com o que a gente falou ontem. Quando Jesus vai falando, trazendo a mensagem do Evangelho, e muitas das mensagens a gente não entendeu naquela época, e uma das mensagens que vai corroborar com essa informação é: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ah, agora faz sentido. Ou seja, Jesus já teve um início igual a todos nós. Passou pelos processos dificultosos, como todos nós. A diferença entre nós e eles é meia hora depois, bilhões de anos à nossa frente que ele está. Um espírito que abraçou as suas dificuldades, passou pelas situações difíceis, pelos sofrimentos, pelas dores, e avançou até o ponto de alcançar esse momento de ser um administrador do nosso planeta. Um espírito puro. Como é que a gente aprende isso? Lendo, estudando as informações. A gente pode tirar essa dúvida lendo, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel. Então lá tem as informações. Aí a gente vai entendendo, vai clareando. E aí os Espíritos continuam. Deus deu a cada um de nós uma missão.
Aí quando fala assim, uma missão, e todo mundo, opa, eu sabia que eu tinha uma missão. Eu sempre soube, eu sabia que tinha uma missão aqui. Só que a gente pensa a missão como, minha missão é acabar com a fome na África, acabar com o desmatamento da Amazônia, acabar com a corrupção do Brasil. Deus é mais. Que dificuldade. Imagina. E aí os Espíritos vão deixar muito claro o que é essa missão. A missão com o objetivo de esclarecê-los. Essa é a nossa missão. Autoesclarecimento. Mas como é que a gente alcança autoesclarecimento? Autoconhecimento. Pergunta do Livro dos Espíritos. Qual a melhor forma de alcançar essa clareza? O velho sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque nos conhecendo, quando nós nos esforçamos para conhecer quem eu sou, quem eu estou sendo hoje, é que eu vou percebendo os meus limites. Eu não posso tudo. Eu sou um ser que tem limites. Eu tenho um potencial ilimitado, mas hoje eu estou encarnado. Eu não posso fazer tudo o que eu quero. Por exemplo, eu adoraria levitar, volitar aqui, mas não posso. Queria voar que nem o Goku, que nem o Super-Homem, não posso. As leis físicas não me permitem. As leis da matéria não permitem. Mas conhecendo a lei divina, a gente sabe que é possível. No mundo espiritual a gente faz isso. A gente anda em velocidade, se transporta em uma velocidade tão rápida que é a velocidade do pensamento. Aí quando a gente vê, por exemplo, desenhos que falam, né? Por exemplo, o próprio Goku, quando ele coloca o dedo aqui, o que ele faz? Quando ele faz isso? Teleporta, né? Aí é uma oportunidade. Não é que ele teleporta, o teletransporte, é que ele anda tão rápido como a velocidade do pensamento, velocidade da luz. Então não é meramente teletransporte. Parece teletransporte, tão rápido que é. Então, está no ponto A, no ponto B, rapidamente. Os espíritos não são assim? Quando nós estamos espíritos, a gente se locomove com a velocidade do pensamento. Eu quero estar em tal lugar, determinada pessoa me chamou, eu vou estar lá. Então eles aparecem. Então tudo começa a fazer sentido. Então é assim, por isso que determinada pessoa conta a história assim, conta a história tal. Então para isso a gente vai aqui na Casa Espírita conhecendo informações, conhecendo o Evangelho de Jesus. Porque quanto mais nós conhecemos o Evangelho, nós vamos nos aproximando das leis divinas. Aí os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas leis divinas, pelas provas que a lei divina nos impõe. Então a gente vai entendendo todas as situações. Nós vamos chegar progressivamente à perfeição e vamos passar pelas provas que a lei divina nos impõe. Uns de nós aceitamos bem essas provas. E aí chegamos mais depressa alcançando o objetivo. Já outros de nós só reclamamos, lamentamos, brigamos, e aí a gente vai alcançar esse objetivo com muito mais tempo. Vamos demorar, vamos atrasar, e vamos ver as pessoas evoluindo na nossa frente. Igual como a gente estava na escola, que a gente via aquelas pessoas que gostavam de estudar e passavam, né, de ano, e vinham os outros que não gostavam e aí perdiam de ano, ficavam para trás. Então a mesma coisa, uns vão evoluindo, os outros vão ficando para trás. Muitos pais se questionam se deveriam trazer os filhos para a evangelização, por exemplo. E aí vou trazer uma informação de André Luiz, não sou eu, não é o Alan que está dizendo. Então André Luiz vai falar o seguinte: os pais espíritas podem e devem trazer os filhos
devem matricular os filhos nas escolas de evangelização moral cristã, que é a evangelização infanto-juvenil. E aí tem um detalhe, porque existem algumas pessoas que ficam sugerindo a gente tirar o nome de evangelização, para não colocar a palavra evangelho como se fosse um empecilho. Só que aí tem um detalhe, o evangelho significa boa nova. E nós espíritas sabemos que o nosso guia e modelo a ser seguido é... Quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Porque muitos outros irmãos cristãos acham que a gente não segue Jesus. E é natural, porque eles não conhecem a doutrina espírita. Mas nós sabemos. Nós somos os espíritas. Nós sabemos que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, tem um paradoxo. Porque se eu acredito que Jesus é o ser mais perfeito que já encarnou o nosso planeta, que esteve e passou por ele, ele é a nossa referência, e nós somos espíritas graças a ele, por que eu fico com medo de dizer que sou espírita? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas você tem um comportamento diferente? Você é paciente? Você tem um jeito assim estranho de falar, um jeito de pensar as coisas? Aí a pessoa está olhando para o espírita. Aí a pessoa olha para você e pergunta, você segue alguma religião? Você participa de alguma igreja? Aí você olha para o lado e fala, faço assim. Não, mas você participa de algum grupo? Sim. Disfarça, né? Olha para o lado, abaixa até a cabeça com vergonha. E tem uma vergonha terrível. Mas o que é então? Você é o quê? Aí você fala assim, espírito. O quê? Eu sou... Não entendi, pode falar mais alto? Aí você fica tão constrangido, você fala, eu sou espírita. Aí a pessoa dá um susto para trás, né? Toma aquele susto. Aí você pensa, pronto, assustei a pessoa. A pessoa agora vai embora, nunca mais falar comigo. Aí a pessoa olha para você e fala assim, então é por isso que você é assim. Você é diferente. Quando eu era adolescente, eu estava no primeiro ano colegial, segundo, eu conheci uma menininha. A menininha era bonitinha, né? Eu gostava dela, simpática, muita gente boa. Só que ela era evangélica. Só que aí ela tinha resistência, né? E aí toda vez que eu conversava com ela, perguntava, ficava meio assim, não sabia se falava. Aí eu falei, quer saber, eu vou falar. Aí depois, quando eu falei, ela falou, então é por isso que você é assim. Aí eu lembrei das histórias, né? Falei, olha, mas uma pena. Ela falou, eu falei, Eu já esperava, ela falou, uma pena. Eu falei, né? Tá bom, deixa pra lá. Então, tudo bem. Né? Então vai acontecer. Algumas pessoas vão se aproximar e outras vão se afastar. E outras nem vão se afastar. Só, infelizmente, não vão poder fazer outras coisas, né? Que gostariam, talvez, se você fosse, por exemplo, convidar você para ir para um evento mais específico. O que, na verdade, para a gente não impede de forma alguma. Já fui várias vezes a eventos. Agora, o contrário é que é mais difícil. Mas tudo bem também. Né? Não existe um condicionante. Eu só vou no seu, você vai no meu? Não. Eu continuo indo. Batismo, isso, aquilo, ou eventos, cultos, continuo indo. Me chamou, eu vou. Tenho uma agenda, eu vou. Não tem problema. Porque o problema não está comigo. Está com o outro. Né? E esse é o momento de você praticar o exercício em lidar com pensamentos diferentes. E, obviamente, mostrar através do nosso exemplo. Porque aí é que está a questão. Porque senão, qual é um dos maiores problemas, inclusive com pais espíritas, que colocam os filhos, trazem os filhos para a casa espírita, mas os filhos não continuam depois. Então, os pais respondem espiritualmente como cicerones.
ou seja, os guias daqueles que ressurgem no educandário da terra. Nós somos, nesse modo de ver, os guias espirituais dos nossos filhos. Só que os guias espirituais encarnados, cheio de defeito, cheio de problema. Então os filhos têm dois guias espirituais, os encarnados e os desencarnados. E aí qual é a questão? É a visão do nosso limite. Quem fala essa frase é o André Luiz, o espírito André Luiz, no livro Conduta Espírita, no capítulo Perante a Criança. Porque quando a gente não percebe os nossos limites, ou quando a gente desmascara os nossos limites, a gente quer passar a imagem de pais perfeitos para os nossos filhos. Só que aí tem uma novidade para vocês. Avós perfeitos, pais perfeitos, tios perfeitos. Eles não são bobos. Eles vão perceber que nós não somos perfeitos. E nós, pais, ficamos achando que os filhos são perfeitos o tempo todo. Então muitos pais falam assim: nossa, meu filho é super inteligente, ele é super maduro para a idade dele, já faz isso, faz aquilo, toca aquilo, faz... Então o filho sabe um monte de coisa. E muitos desses pais, muitos desses dirigentes da casa espírita, não trazem, não forçam, no caso, não trazem o filho, porque acham que estão forçando eles para a casa espírita. Só que aí nós estamos privando os filhos de uma orientação, que vai nos ajudar, inclusive, na orientação no lar. Porque aqui, imaginemos da seguinte forma: um filho que diz assim para vocês, ou um neto, fala assim: eu não quero ir para a escola. Eles falam: eu não quero ir para a evangelização, então eu não quero ir para a escola. A gente vai fazer essa pergunta: você quer ir para a escola hoje? Você quer ir para a escola esse ano? Quer que eu te matricule na escola ou não? Você decide. A gente não faz isso. E a escola traz o conhecimento técnico. E a gente já considera importante, e é importante. Então por que a gente vai privar do conhecimento da moral, que é muito superior? Porque a doutrina espírita, quando os jovens participam da evangelização, os evangelizadores não estão aqui para formar futuros espíritas. Em nenhuma casa espírita, os evangelizadores estão construindo, formando novos espíritas. Eles estão trabalhando a consciência como espíritos imortais que somos. O que é muito diferente. Porque no futuro, eles que vão decidir se querem ou não querem continuar frequentando a casa espírita. Só que o que nós temos percebido, uma grande quantidade de jovens, quando chega na época da adolescência, começa a haver uma concorrência sobre a sua atenção e sobre as atividades que eles vão exercer. Então eles ficam indecisos, confusos, entre no sábado, que é o dia da evangelização da maioria das casas, sábado e domingo, ou ir para a casa espírita, ou ir para o shopping, para o cinema, ir passear na casa dos amigos. Então fica naquela confusão. E geralmente, eles optam pelo prazer, pela diversão, porque aquilo é gostoso, é divertido estar com amigos. Mas imagine se a gente fizesse a mesma coisa com a escola. Na escola a gente permite e obriga que eles vão para a escola, porque precisam daquela informação, daquela orientação. Porque aquilo é benéfico para ele no futuro. Ué, a casa espírita não é? Tem um caso de uma senhora que disse o seguinte: ela estava com o filho morando fora, na Europa. Não me lembro agora o país, eu acredito que acho que era a Bélgica. E aí ela falou o seguinte, compartilhou a seguinte experiência. Um filho dela, uma vez ligou para ela e falou o seguinte: mãe, ontem eu passei uma experiência incrivelmente difícil. Terrível.
E aí eu lembrei muito da senhora. Porque ontem eu estava para fazer uma besteira aqui. Eu ia fazer uma besteira. Hoje a senhora ia me ver talvez nas páginas dos jornais. E ela ficou preocupada, queria ouvir o resto da história. E aí ele continuou. Então, quando eu pensei em fazer o que eu pensei, eu lembrei dos dias que a senhora me obrigava a ir para a evangelização do centro. Porque aquelas informações, aquelas orientações que eu recebia naquela época, tratavam todo o tempo da minha formação moral. Respeitar as pessoas, ser mais amoroso, consciente do meu papel no mundo, respeitar os animais como criaturas de Deus. Então, todos os valores que eu encontro hoje aqui na Europa, de respeito e cidadania, eu encontrei lá. Então, isso foi muito importante. Então, eu me lembrei disso. Naquele momento, pensei profundamente, respirei fundo e me lembrei da senhora. Por isso, eu não fiz o que eu pensei em fazer. Então, isso mudou a minha vida. E eu estou ligando para a senhora para agradecer por tudo aquilo que a senhora fez. Porque a senhora teve muita paciência comigo. Então, quantas vidas não são ajudadas, salvas? Então, a gente está privando, às vezes, porque a gente fica com receio. E existem umas ideias que são oportunistas. Joana de Ângeles vai dizer que existem muitas ideias oportunistas de ocasião. Que ficam dizendo, por exemplo, que a gente tem que deixar os jovens livres, escolher tudo o que eles querem, tomar as decisões sozinhos, quebrar a cara sozinho. Mas como é que ele vai aprender sem orientação? Sem um guia? Ninguém é autossuficiente. Então nós estamos aqui para aprender juntos. Estamos todos juntos no barco chamado Terra. Todos nós aqui. Se eu vejo um irmão sofrendo e não me interesso ou não me preocupo, não busco de alguma forma ajudar, especialmente quando eles vêm até nós para pedir ajuda, no futuro eu posso estar envolvido com as consequências disso. Então a gente precisa ter atenção. Sermos mais atenciosos, mais caridosos. No livro Constelação Familiar, Joana vai dizer que o animal biopsicossócio-espiritual, o ser humano não pode prescindir do convívio familiar. Porque são esses momentos que nos fazem pegar experiências. Então, a gente faz a referência seguinte. Vamos imaginar um leão. O leão é o rei da selva. Aí digamos que o leão pense o seguinte: olha, eu sou o rei da selva, todos os animais vão me respeitar, então eu vou tocar a minha vida sozinho. Eu vou sair aqui do grupo e vou ver como é que está o meu reinado futuro aqui. Imagine o Simba, né? Chegando lá, vou tocar o terror agora, vou embora. E aí de repente ele começa a passear. Ele encontra uma alcateia de lobos ou de hienas. Vai adiantar ele mostrar o certificado de rei da selva? Não vai. Ele vai ser confrontado, vai ser subjugado, e toda aquela impetuosidade vai por água abaixo. Então ela fala essa referência com os animais. Até os animais vivem em bando, vivem em família, para aprenderem juntos. Nesse processo de trocas, vamos construindo personalidades. Vamos aprendendo juntos. Os mais velhos adoram cuidar dos mais novos, os mais novos adoram ser cuidados pelos mais velhos. E assim, vamos crescendo, desenvolvendo. Então isso
que ela vai falar? Então o cinismo filosófico de ocasião vai falar sobre esse prazer que precisa ser exercido, ser estimulado. Que prazer? Que acaba daqui para ali? Então jovens que não conhecem a doutrina espírita acabam desfrutando de coisas que são momentâneas, assim como nós. Então, oferecemos, ou somos oferecidos os prazeres, experimentamos, logo depois que acaba, volta para a realidade. Voltando para a realidade, aí vem aquele processo, o que acontece naturalmente, que é o efeito rebote. Por isso o consumo desenfreado das drogas. Vai, consome-se as pílulas, os comprimidos, desfruta daquele prazer momentâneo, depois vem a tristeza. E aí, quero prazer novamente. E aí são vários prazeres. Porque nós estamos viciados nos celulares. Porque nos passam prazer momentâneo. Aqueles vídeos engraçados, e a gente quer rir de novo, a gente quer vir de novo, então a gente não para, e vem a sequência de vídeos, e quando a gente vai ver, passamos horas assistindo os vídeos de gato, bebês, e perdemos um bom tempo ali. São momentos de prazer, mas vai embora. Depois de tanto prazer, a gente volta para a realidade. Aí temos que assumir o trabalho, assumir as responsabilidades, assumir os compromissos. Aí muitos de nós, especialmente os jovens, é chato. E aí quando a gente vai conversar com muitos, quando não são orientados a descobrir as tantas outras opções que existem no mundo, vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos sair vamos ter um aniversário do seu tio, vamos sair para a pizzaria, churrascaria, não é assim que geralmente se comemora, né? As festas de aniversário em família. Aí, vamos sair? Vamos. Você quer ir comer o quê? Eles estão perguntando o que vocês querem comer. Quer ir para a churrascaria ou para a pizzaria? Tanto faz. Tanto faz. É o efeito do tanto faz. Tanto faz. Porque chegando lá, eles não vão estar lá. Desde os pequenos, quando a gente chega nos lugares e que estamos em família, reunindo os grupos de família, qual a primeira coisa que acontece? A mão esticada. Pedindo o quê? Pedindo o quê? O celular. E aí a gente vai achar que são eles os culpados? Quando os jovens estão à mesa, ninguém, raramente, raramente, um adulto encosta no jovem para puxar papo com ele, para conversar com ele. No máximo, são as mesmas coisas de sempre. E aí, tudo bom? Fala rapidinho, cumprimenta. Aí pergunta pela milésima vez em que ano o jovem está. Ou seja, se pergunta novamente pela quarta, quinta vez, é porque está bem por fora mesmo, né? Entrou aqui e saiu. Então o jovem está ali. Poxa, já a sétima vez você me pergunta que ano eu estou. Quando não é isso, é aquela pergunta de sempre. Tem namorada? Já está namorando? Enquanto na época de fazer faculdade, ele pergunta, você vai fazer faculdade esse ano já? Tá. Vai fazer faculdade para quê? Toda hora pergunta, o menino já respondeu 5 vezes, já está perguntando de novo. Então nós não estamos atentos a eles. Então quando eles estão lá, eles não estão lá. Eles não querem conversar, tanto faz, porque ninguém dá atenção para ele. Toda vez que eu aproveito que temos momentos em família ou com grupos de pessoas que tem jovens, eu sempre sento perto deles. Geralmente eles estão sempre sozinhos. Ninguém puxa papo com eles, nem com as crianças, nem com os jovens. Foi por isso que eu descobri todo esse universo de séries, desenhos animados, conversando com eles. Eu puxo papo com eles, eles vão me falando. As séries que estão assistindo, os desenhos, os filmes. Aí eu vou me interagindo com eles. Por isso que quando eu converso com eles, eu tenho que falar, tenho que trocar. Eu peço dicas de série para assistir. Por exemplo,
Olha para você ter uma observação. Eu perguntei uma vez, uma menina de 12 anos na época, hoje ela tem 13, foi ano retrasado, ano passado. Perguntei, qual a série que você mais gosta? Quais são as séries que você assiste? Aí ela veio e sugeriu uma, que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Grey's Anatomy. Ela sugeriu. Aí, eu comentei com a Aline, aí vamos assistir essa série aqui, ó. Me indicaram aqui e tal. Eu fiquei com medo de falar quem era, né? Que indicou, porque senão ela não ia querer. Porque ela já ia pensar que é desenho, ela não gosta muito de assistir desenho. Ok. Aí a gente começou a assistir. Primeira temporada, foi rápido, foi uma maratona. E depois veio a segunda, a terceira. Daqui a pouco ela comentou, quando ela já estava na 7ª temporada, eu acho, 6ª ou 7ª, ela comentou com a irmã dela. E aí a casa dela, da irmã dela, perdão, é composto de o casal, um filho de 14 anos agora, 13, 14 anos, e mais 2 crianças. Uma de 7 e uma de 8. Na época, hoje 8 e 9. Eles assistiram os primeiros episódios, todo mundo se uniu para assistir, até as crianças. E hoje, todo mundo da família assiste junto, estão juntos para assistir as séries, já assistiram todas as temporadas, terminou primeiro que a gente, até hoje a gente está na 15ª temporada. 15ª temporada, imagina. Eles já assistiram todas, já perguntaram indicações de outras séries, que foram outros jovens que nos indicaram. Então olha o momento, juntos em família. Então todo mundo fica ali querendo saber. Já tem gente que gosta mais de uma médica tal, outro gosta mais da outra. Aí gostam menos de um médico, gostam menos do outro. Recentemente descobrimos que o jovem de 13, 14 anos, que sempre gostou de fazer os pratos mais gostosos que eram oferecidos nos encontros familiares, fazia bolo, torta, né? E com o próprio dinheiro, juntava, comprava coisas relacionadas à cozinha. Ele comprou uma pipoqueira elétrica que fazia um monte de coisa, comprou como é que ele, uma espécie de máquina que faz batata frita, um monte de coisa, como é o nome daquilo? Air fry, olha como o pessoal está ousado, né? Tá vendo? Air fry. Tudo bem. Então eles começaram, ele comprou isso. Então tem 2 semanas que a gente descobriu que ele agora está dedicado a fazer o vestibular de medicina. Graças ao Grey's Anatomy. E a família agora quer ajudá-lo. Porque todo mundo pensou a mesma coisa que vocês. Gastronomia. Está na lata. Mas não. Então ele ficou com receio inicialmente, porque achou que era muito pesado, é muito difícil para ele, mas agora, depois que ele começou a conhecer melhor o universo dos médicos, não, eu quero fazer. E agora vai fazer. Então, olha tantas oportunidades que estão à nossa frente. Não quer dizer que todo mundo que vai assistir Grey's Anatomy vai querer fazer medicina, né? Vai querer ser um cirurgião, um neurocirurgião, um cirurgião do coração ou tudo mais. Não. Mas a gente vai se descobrindo. Porque conhecendo novas histórias, novas experiências, é que a gente amplia as nossas mentes. Como é que a gente descobre o mundo? Há muito tempo atrás. Desde como é que a gente descobriu o mundo? Lendo. Vamos vendo histórias, vamos descobrindo universos. Porque cada livro é um mundo que o autor coloca ali. Ele compartilha experiências. Então, temos à nossa frente tantas escolhas, tantas opções. E muitos dos jovens não estão vendo essas opções, porque nós não estamos olhando para eles. Então, muitos deles, e eu vejo muito isso, porque muitos dos jovens me seguem no Facebook, no Instagram, e aí eu sigo de volta, porque eu quero saber das novidades. E eu vejo quais são as postagens que eles fazem, os assuntos. Eu comecei a seguir os perfis que eles seguem, porque aí eu vou entender melhor. E muitos estão seguindo perfis que falam sobre
o bullying, sobre a depressão, sobre mensagens onde eles se sentem na mesma situação, onde as pessoas ignoram, onde as pessoas não dão atenção, onde as pessoas olham para os jovens e como se fosse algo descartável. E quando eles passam por experiências descartáveis, com relação a namoros, por exemplo, que começam num dia, terminam no outro dia, eles se sentem descartados. Chegam em casa, não tem com quem conversar sobre aquilo. Então, eles se sentem abandonados. Querem conversar com um amigo, mas o amigo também faz gracinha, faz uma piada, faz um bullying. Então ele vê que todo lugar que ele vai buscar ajuda, não tem. E aí o problema é que a gente sempre acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Até o dia que acontece. Então, na série 13 Reasons Why, os 13 porquês, os pais, isso é a parte mais interessante da série, vão percebendo o quanto os filhos deles são diferentes daquilo que eles imaginavam. Vão se revelando. E aí tem uma parte que o pai pergunta, meu Deus, mas por que vocês mentem tanto para a gente? O pai pergunta para o jovem, por que vocês escondem tantas coisas? Vocês têm vergonha? Vocês têm medo? O que é isso? Então a gente precisa saber. A gente precisa ler, precisa assistir, se interessar por aquilo que eles gostam. Por isso muitos jovens estão assistindo, por exemplo, Percy Jackson, e a gente não faz ideia o que é. Muitos jovens estão assistindo, por exemplo, leram, ouviram, né, o Crepúsculo e a série. Muitos pais não gostaram, muita gente não gosta, mas tem muitos filhos que estão lendo, então a gente precisa ter uma noção do que se trata. Por exemplo, eu não gostei. Aí o outro, assim, concordou comigo. Mas eu achei os filmes piores ainda. Né? Mas aí o meu problema é que eu assisti com minha mãe, então eu tive que assistir os outros. Mas foi bom para mim também assistir. Aí você vai e assiste os filmes do Harry Potter. Né? Que é uma riqueza incrível. Depois que você assiste os filmes, muita gente começou pelos filmes e vai ter a possibilidade de comparar com os livros. E eu sugiro, quem assistiu os filmes, né? Primeiro assiste, ou quem não assistiu, primeiro vai nos filmes, depois vai nos livros. Porque a frustração é menor. Porque se você lê o livro primeiro, você vai criar uma expectativa muito grande no filme. E aí quando você olhar para o filme e ficar faltando um monte de parte, você vai dizer, meu Deus, que filme horrível. Né? Ah, não gostei porque não tinha isso, não tinha aquilo outro. É a mesma coisa de você ler a biografia do Chico, assistir o filme do Chico Xavier no cinema e ficar faltando um monte de partes. Ou o filme do Kardec. Então é natural. Então veja o filme primeiro, para depois. Né? Ou quem já leu biografias, vai lá somente para ter uma noção de realidade, das imagens, da época. Então, a gente tem tantas coisas, gente. Tantas coisas a serem feitas. Tantas oportunidades. Então a gente trabalhou os livros com a Turma da Mônica. Só para eu ter uma noção, quem estava aqui ontem à noite, na palestra de ontem, por favor, levanta a mão. Ok, então eu tenho que fazer essa parte. Quem aqui conhece a Turma da Mônica, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Quem não conhecer, deixa ela baixinha, escondidinha. Ok. Você sabe quem é essa mocinha de vestido amarelo aqui? Quem é? Gente, vão deixar só eles responderem? Porque quando tem muitos jovens, sempre tem jovens nas palestras, especialmente crianças, às vezes aparecem. Aí eu faço as perguntas, as crianças vão dominando. Tem 5, 10 crianças, e eles respondem tudo. Os adultos ficam tudo assim acanhados. Então não deixe isso acontecer aqui, tá? Então a Magali, qual a principal característica dela? Comer, comilona, ok. E esse rapaz quem é? Qual a principal característica do Cascão? Não tomar banho. Esse rapazinho de cabelo espetado quem é? Cebolinha. Qual as características do Cebolinha? Falar
é lado. Quem fala errado somos nós. Então ele apronta muitas travessulas, né? Ok. E esta moça de vestido vermelho, quem é? E vou tentar ajudar vocês. Qual é a principal característica da Mônica? Quê? Força. Eu vi aqui alguém falando dentuça. Brava. Lá no fundo tentaram disfarçar, mas eu ouvi daqui, eu tenho ouvido bom. Tentaram até imitar o Cebolinha, falaram, sabe como? É gorducha. Aí eu ouvi daqui. Então, é sempre assim. Eu faço a pergunta para saber se as pessoas vão passar no teste. Mas todo mundo sempre faz a lembrança das coisas ruins da Mônica, ou fazem bullying com a Mônica, né? Não foi isso que vocês fizeram agora? Bullying. E o pior, bullying na casa espírita. É um agravante. É 10 anos a mais no umbral. E este rapazinho aqui, quem é? André. Ele é o primo do Cascão. Mas não é um primo qualquer. É um primo gente como a gente. É o primo espírita do Cascão. Ele detém os conhecimentos espíritas, participa das atividades da casa, do grupo de estudo, da evangelização. Ele, tendo conhecimento, vai orientar as crianças. Só que aí tem um detalhe. Nos livros, ele deixa as crianças falarem, os jovens se expressarem. E na medida que os jovens falam, aí sim ele orienta aqui e ali. Porque aí ele ouve e entende os jovens. Por isso que ele é bem recebido por todos. E aí o primo André vai falar sobre o Evangelho, que é esse tesouro que nós espíritas temos. Esse é o maior tesouro que nós temos. Então o livro vai tratar 25 historinhas falando sobre o perdão, sobre o amor aos pais, sobre a caridade. E vocês disseram que a Magali é comilona. Não fui eu que disse, que fique bem claro nos registros dos autos. Aqui a turma da Mônica vai fazer uma grande movimentação de doações. O Cascão montou uma barraquinha com material reciclado, para que todo mundo pudesse doar alguma coisa. A Mônica, todos juntos, foram doar roupas, brinquedos. E a Magali, que é comilona, vocês disseram que era comilona, está doando aquilo que ela mais... Para doar para quem mais? Nunca preciso terminar essa frase. Seja eu conversando nas palestras com os adultos ou com as crianças, sempre terminam por mim. Então fica fácil. Aí tem o livro de atividades, que é para reforçar as historinhas. Então quando nós estamos no culto, no lar, fazendo culto, ou o evangelho, a gente deixa sempre uma folha de papel em branco do lado. A criança vai... Nós podemos estimular os jovens a fazer a mensagem inicial ou fazer a prece. Depois eles leem as historinhas deles, do livro, porque é mais fácil, mais lúdico. Logo depois que terminarem de ler o livro, a historinha, pedir para fazer um comentário. Mas não falar, o que você achou da historinha? Ele vai dizer o quê? Gostei. Pronto, morreu a conversa. É a mesma coisa de perguntar o quê? Como foi seu dia hoje na escola? Foi bom, tá bom, tchau. Aí se faz diferente. O que você faria no lugar da Mônica? O que você faria no lugar do Cebolinha? Aí tem que explicar. É diferente. Não é o mesmo comentário que nós temos que fazer depois do Evangelho? Quando a gente dá leitura? Explicar o que a gente entendeu sobre a mensagem. Depois que terminou de ler a mensagem, eles ficam ali fazendo os desenhos. Quando é criança, óbvio. Então, eles ficam ali fazendo os desenhos, brincando. E aí você tem várias opções. Neste livro, dá uma opção, porque a gente só tem esse livro para atividades. Então, pode fazer desenhos, colorir, ele pode ficar ali na mesa. Enquanto eles estão ali brincando com as máscaras, os adesivos, cuidado com a geladeira. Porque tem fotos de pais que mandam com a geladeira toda adesivada. Aí a gente ficou preocupado quando eles mandaram, eu perguntei, meu Deus, mas você deve estar brava com isso. Ela falou, não, fui eu que ajudei. Ah, então tudo bem, eles que ajudaram. E aí a atividade da caridade. A gente vai ajudar a Magali a encontrar o caminho
E eu encontrei rapidinho. Pronto. Então vai reforçar o ensinamento da mensagem, da história. Então, isso vai acontecendo. Então a criança fica ali, na mesa ainda, sendo amparada pela espiritualidade. Enquanto aí você já começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. E eles continuam na mesa. Pronto, terminou, aí faz a prece de encerramento. Importantíssimo fazer o Evangelho no lar. Por isso que existem campanhas para isso. Porque quando a gente tem esse momento, muitas vezes, é o único momento em família que existe na casa. Onde podem todo mundo estar juntos, conversando. Eu já vi muitos. Em muitas casas, eu já vi. Era o único momento que todo mundo se reunia. Era o compromisso de todo mundo estar junto, era o momento do Evangelho no lar. Magali em Outras Vidas. Esse eu não falei ontem, né? Esse eu não falei ontem. Então, Magali em Outras Vidas, só para a gente passar rapidinho, vai falar sobre as reencarnações da Magali. E é bem interessante essa história, porque esse é o único livro que tem uma história única que nós temos até agora. A Magali vai aparecer a história dela lá na antiga Espanha. Ela encontra um amor, faz juras de amor. E aí vocês vão lembrar, porque vocês estavam lá nessa época, vocês viram na Europa também. Fizeram suas juras de amor também sobre uma ponte. Só que aí, não sei porquê, a gente adorava invadir o país dos outros nessa época. A gente adorava fazer isso. E aí, invadimos a Espanha, tocamos fogo em tudo. Todo mundo, acabou, um monte de gente desencarnou, inclusive o namorado da Magali. Vai parar lá na história do Penadinho. Muito bem. Só que as crianças veem essas imagens e começam a fazer perguntas. Os adultos não. Os adultos olham, não estão vendo nada diferente. E daí as crianças perguntam: tio, por que que a Magali aqui está adulta e a mãe com Cebolinha estão crianças? Aí é a oportunidade de a gente conversar sobre mudança das posições nas reencarnações. Quem hoje são os nossos pais, amanhã podem ser nossos filhos, irmãos. Quem hoje são os nossos amigos, amanhã pode vir em outras situações. Então vai mudando. Isso vai mostrar também a Mônica e o Cebolinha, que já se pegavam desde aquela época. Então tá vendo? Não é de agora. A empatia e as antipatias têm motivo. Tem uma razão. A gente precisa descobrir e entender. Quando a gente entende a lei divina, a gente capta isso nas situações em que nós estamos vivendo. Todo mundo lembra do bichinho de estimação da Magali? Qual é o nome dele? E qual é a cor do mingau? Branco. Gente, se vai ter só eles responderem? Vocês estão tomando a lavada aqui hoje. Então, o gatinho da Magali é branco. Aqui nessa encarnação ele está cinza. Uma vez o menino falou: não, ele está cinza porque ele pegou por causa do fogo. Que chamuscou um pouco. A fumaça. Falei: não, calma. É a cor natural dele. Séculos depois, olha ele aqui de novo. Amarelinho. Cada encarnação, uma cor diferente. Cada encarnação, um corpo diferente. Então fica mais fácil fazer as crianças perceberem, entenderem que não se preocupem, não fiquem chateadas com o cabelo, com a cor dos olhos, com isso, com aquilo. Porque as crianças, coitadas, elas ficam traumatizadas, ficam brigando. Os adultos não têm problema com a aparência. Né? Mas as crianças crescem querendo fazer plástica do nariz, plástica da orelha, plástica, mudar tudo. Já os adultos não têm esse problema. Né? Então a gente precisa ajudar. Então eles vão percebendo isso. E de novo, a Mônica e Cebolinha se pegando. Só que naquela época era um dragãozinho de estimação. Agora é um burrinho de estimação. Tá vendo? Vai evoluindo. Hoje em dia é um coelho. Tá vendo? Vai melhorando. Aqui o namorado da Magali está engraxate. O que dá a entender que ele é pobre. Já a Magali está no carrão de época, o que dá a entender que ela é rica. Então, para vocês, meus irmãos, que nasceram pobres nessa encarnação, fiquem tranquilos. Porque na próxima encarnação vocês vão vir. Participem. Nessa encarnação vocês estão pobres. Na próxima encarnação vocês vão vir mais pobres ainda. Não é claro?
Onde que na doutrina espírita diz que uma encarnação vem pobre e outra vem rico? Isso é uma ilusão nossa. Depende. Toda vez que alguém pergunta, uma coisa assim é consequência da outra encarnação, a gente fala, depende. Por quê? Se dessa encarnação, vocês dizem que são pobres, gastam o dinheiro do jeito que gastam, compram um monte de coisa que depois se arrepende. Compra um monte de coisa que diz, nossa, mas não precisava disso, e gasta um monte de besteira. Imagine se vem rico. Perde a encarnação. Compra um monte de coisa pior ainda. Então a lei divina vai equilibrando o processo, vai dando aos pouquinhos. Né? Na próxima encarnação, se a gente nasce na classe média, está ótimo, dando para pagar as contas, na crise que está aí fora. Não é? Está ótimo. Pronto. Agora, uma perguntinha aqui, porque eu e a Aline, a gente tem um monte de projeto, inclusive de vídeos, de livros novos. Então a pergunta aqui para todo mundo é, quem aqui é rico, por favor, levanta a mão. Rico. Porque a gente vai conversar depois, no final do... Porque a gente tem que investir, tem pessoas investir, né? A gente precisa de pessoas para investir nos projetos. Né? Fazer tudo isso aqui é difícil, é caro. Quem é rico, levanta a mão. Pronto, já tem um, vou conversar no final. Eu gravo o rosto, hein? Mais alguém? Ninguém? Muito bem. Toda vez que eu faço as perguntas, sempre uma ou duas pessoas levantam a mão. Isso quando levanta. Agora, quando tem criança, sempre as crianças levantam a mão. Sempre tem umas 5, 10 levantam a mão. Aí eu pergunto, você é rico? Ele falou, sou, tio. Ah, é? Por quê? Lá em casa tem 2 TVs. Não, lá em casa tem 2 geladeiras. A minha casa é enorme, minha casa tem piscina. Então eles sabem que são ricos, né? Olha só, fiz a pergunta, quem é rico, só uma pessoa levantou a mão. Olha como a doutrina espírita é esclarecedora. Nessas viagens a gente conhece muitas pessoas. Conhecemos amigos da Fraternidade Sem Fronteiras. Muitos aqui já ouviram falar. Esses nossos irmãos, muitos deles são espíritas, envolvidos. E aí, eles contam que, nas viagens que fazem para a África, chegando lá na África, eles conhecem uma realidade diferente. Então, eles vão ver pessoas que fazem uma mistura de sementes, uns cereais, com um pirão, misturam aquilo, faz um bolo daquilo, e se alimentam com isso uma única vez no dia. É tudo que eles comem. Então, conversando com vocês aqui, quem aqui já se alimentou pelo menos hoje 2 vezes, levanta a mão. Pelo menos 2 vezes. Todo mundo, né? Muito bem. Quem aqui tem geladeira em casa? Só isso? Vou perguntar de novo. Gente, quem tem geladeira em casa? Sabe aquele negócio que a gente bota comida? Pronto, muito bem. A gente não percebe o quanto nós somos ricos. Está vendo onde as perguntas vão levar, né? Então somos ricos e não percebemos. Nós enxergamos, andamos com as nossas próprias pernas, pelo menos não vi ninguém precisando de ajuda para subir aqui hoje. Então, tudo isso está à nossa frente, está à nossa disposição. E a gente não sabe lidar com essa riqueza. A riqueza da faculdade da fala, por exemplo. O que nós temos feito desse poder, dessa potencialidade que é a fala? Essa faculdade de escutar. O que nós temos feito? Porque nossos irmãos lá estão gritando por comida. E muitos de nós temos aqui em abundância e nem ligamos. Então são essas reflexões que a gente quer compartilhar com o material e nas palestras. E a gente fala que o nosso objetivo, especialmente o nosso foco nas palestras, não é com as crianças. Porque não precisa conversar com as crianças. É só eles lerem os livros. Eles pegam os livros, a gente faz atividades com eles, muitas vezes, claro, quando possível. Mas o foco principal é trabalhar os adultos. Porque muitas vezes os filhos vêm para a evangelização, transformam-se, já vêm espíritos
com um certo nível de maturidade, vêm recentemente das universidades do Espírito, no mundo espiritual, cheio de conhecimentos, mas precisam de orientação aqui, da moral, e não encontram na gente. Porque hoje estamos cansados e ocupados o tempo todo e mais agora impacientes. Então eles ficam abandonados. Por isso, as crianças que crescem sem os limites estão pedindo socorro. Porque quando nós descobrimos quem somos, percebemos quem somos, e descobrimos que todos nós temos limites, nós vamos educar eles para perceber os seus próprios limites. Então eles vão saber que nós não podemos tudo, que os pais não podem comprar tudo que eles pedem, não podem dar tudo que eles pedem. Porque senão nós estamos dando apenas os bens, conforme o Divaldo Franco fala, e estamos deixando de dar aquilo que é mais importante, que é o maior tesouro, que somos nós mesmos. Estamos dando coisas e não estamos dando nós mesmos. Então eles crescem desesperados. E não valorizam as coisas que nós damos. Porque nós trocamos, barganhamos. E eles crescem sem limites. Crescem sem os nãos. Muitos deles vão receber os primeiros nãos na rua. Então eles vão aprender a chorar na rua. Porque a primeira birra que fazem em casa, nós abrimos mãos. E aí, eles têm tudo na mão, o que querem. Não tem limite. Então eles vão receber o não lá fora, vão receber o não na escola, quando não conseguem se dedicar aos estudos. E muitos pais vão na escola brigar com os professores porque não passaram os filhos nas provas. Que educação nós estamos dando? Que exemplo nós estamos dando? Que exemplo é esse? Por isso que muitos, quando recebem o não na escola ou no primeiro relacionamento que tem, recebe o não do namorado ou da namorada, uma paquera, se empolga com alguém e fala assim, eu vou lá, vou ver se ela me quer, vou ver se ele me quer. Aí chega e diz, não quero. Aí se desesperam. Dizem que o mundo acabou. Não quer mais viver. E vão lotar a lista do CVV. Pessoas estão desesperadas. Jerônimo Mendonça era um palestrante que tínhamos lá em Minas Gerais, na região de Ituiutaba. Ele fazia palestra numa maca. Ele não conseguia mexer o corpo. E só a voz. E ele recebia ligações de pessoas querendo ajuda, ouviam suas palestras, ouviam suas entrevistas na rádio, e muitas pessoas ligavam para ele. Tem um ponto, um caso, que fala o seguinte, uma pessoa ligou para ele falando, olha, Jerônimo, estou desesperada. Por quê, minha irmã? Porque meu filho não conseguiu passar no vestibular, e eu não sei mais o que faço, acho que eu vou morrer. E aí, ele consola ela, conversa com ela, desliga o telefone logo depois. Logo em seguida, a próxima ligação era um outro senhor que tinha sofrido um acidente e tinha ficado paraplégico. Jerônimo era tetraplégico. E aí esse homem ligou para agradecer pelas histórias que ouvia dele, Jerônimo. E que graças às histórias dele, ele obtinha forças para continuar seguindo firme. E aí termina e agradece. A pessoa que está do lado do Jerônimo, ele chega e fala o seguinte, olha só que coisa, 2 histórias, 2 ligações. Uma pessoa desesperada por algo que é tão simples de resolver, mas ela não consegue enxergar. E outras, que numa situação tão difícil, que não tem como ele mudar essa situação, ainda assim ele encontra esperança e tem fé. Então nós estamos assim. E muitos dos nossos jovens estão assim, vivendo esses momentos de desesperança. E só nós podemos perceber isso, porque estão próximos de nós. Então, se nós não tivermos os olhos, ouvidos, para
para nos aproximarmos deles, quem vai então fazer isso? Por isso que temos lotado os números do CVV. Precisamos ficar atentos para mudar essa triste estatística. Então, teria vários outros para mostrar, a história do Chico Xavier no livro, e os seus ensinamentos, também são 25 historinhas, e é muito gostoso ouvir os pais ou as crianças falarem, quando a gente pergunta, qual é o livro que você mais gosta? E eles falam, do Chico. Eu digo, sério? Do Chico? É. Então quer dizer que as crianças leem e estão gostando das histórias, e melhor, está conhecendo o Chico. Então vai conhecer a história Sinal de Alegria, deixe um sinal de alegria por onde passar, que é o que nós devemos fazer hoje. Nós espíritas precisamos deixar algum sinal de alegria por onde a gente passa. Precisamos ter mais disciplina, como a história da disciplina do Chico, quando conhece Emmanuel pela primeira vez. E temos educação para morrer, conforme a história que o Chico contava do avião. Porque o mundo espiritual nos aguarda a todos, que é o nosso verdadeiro lar. Nós só precisamos nos preparar para essa realidade. Não sabemos quando vamos voltar, mas vamos voltar para lá. Aqui é apenas um estágio, uma etapa do nosso aprendizado. Um mundo de ilusões, em que a gente está apegado. Precisamos perceber essa diferença daquilo que é mais importante. O mais importante é o mundo espiritual, que preexiste a tudo. O mundo material pode acabar, não vai fazer diferença com o mundo espiritual. Agora, o mundo espiritual não acaba. Então, aqui é ilusório. Estamos presos a tudo isso. E tudo isso passa. O mundo material passa. Mas nós não passaremos. Porque se esse mundo acabar, teremos inúmeros à nossa disposição para aprendizado. Então a Turma da Mônica vai, nesse livro, conhecer o Rio de Janeiro, conhecer o Maracanã, as praias, vão ter os sonhos, o sono, vão sonhar com o mundo espiritual, vão desdobrar. E aí o Primo André vai explicar o que é o desdobramento. A Turma da Mônica depois vai para a França, conhecer os princípios de Kardec. Então vai conhecer Paris, a terra da Ladybug. E Jesus no nosso lar, Jesus no meu lar. Para a gente conhecer desde a humildade de Jesus, no nascimento, que é a maior prova de humildade desse ser, até o ponto do potencial que todos nós temos, dessa luz, dessa centelha divina que temos dentro de nós. Precisamos deixar brilhar essa luz. Então, meus irmãos, não vou mostrar, infelizmente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Dá tempo? Não, né? Então temos vários vídeos, vários livros à disposição para conhecermos, para abraçarmos no processo de fazermos as nossas experiências aqui com os jovens serem mais ricas e as nossas experiências em família serem mais ricas, especialmente com as pessoas que estão ao nosso lado. Porque a gente, às vezes, muitos casais se preocupam muito com os filhos e esquecem dos parceiros. Porque a gente não pode desequilibrar. E a gente tem feito isso. Temos que manter o equilíbrio. Tentar o diálogo, buscar solução. Então, atenção ao parceiro. Porque nós estamos juntos aqui. Então, meus irmãos, gostaria de agradecer imensamente o convite para participar da Semana Espírita do Irmão Tomé, a 14ª. Muito felizes ficamos. Gostaríamos de agradecer imensamente a espiritualidade por nos conceder a saúde necessária para fazer essas viagens, para estarmos aqui entre irmãos, trocarmos experiências riquíssimas, porque toda viagem que fazemos, nós voltamos com as malas carregadíssimas de muito carinho, de muitas experiências, de muitas histórias.
em que com certeza nós vamos levar e compartilhar com várias outras pessoas. Só para a gente encerrar, enquanto estávamos falando sobre as questões dos nãos, dos limites, lá no Piauí, tinha, obviamente, crianças assistindo, e aí eu estava falando sobre essa questão de que hoje as crianças determinam muitas vezes as coisas, as escolhas dos pais, vão comprar no mercado, eles que decidem o que entra no carrinho do mercado e tudo mais. E aí a criança chegou e deu um pulo da cadeira e botou a mão na orelha da mãe e falou assim, não ouça ele não. Gritou. Todo mundo deu risada na hora. E essa é uma experiência que a gente gosta de compartilhar. E aí eu falei com ele, não se preocupe, eu estou do seu lado, você vai ver. E aí quando eu continuei, aí ele foi dando risada, foi interagindo, foi percebendo que realmente é isso. A ausência dos nãos, o desequilíbrio dos limites e as oportunidades que passam, porque eles estão clamando por orientação, por mais aproximação da nossa parte. Então, meus irmãos, eu espero que as mensagens de hoje possam ter encontrado conforto nos nossos corações e que possamos continuar as atividades e que vocês possam vir para as próximas palestras da continuação da semana e que possamos retornar para os nossos lares com a fé renovada no Mestre Jesus. Que assim seja.